Sheamus está de saída da WWE. De acordo com Sean Ross da Fightful, o veterano irlandês vai deixar a companhia depois de quase 20 anos de serviços prestados para a WWE. Então, nesse vídeo eu trago um pouco mais de informações a respeito dessa saída do Sheamus e dou o meu comentário também a respeito da forma com que a WWE tem tratado os seus veteranos nos últimos meses. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta de conteúdo de luta livre, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e apoia a comunidade de luta livre aqui no Brasil a crescer cada vez mais. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá então falar um pouco sobre essa situação do Sheamus. De acordo com o Sean Ross da Fightful, a WWE propôs uma redução salarial pela metade ao Sheamus e ele prontamente a recusou. Essa situação é muito parecida com a situação do New Day. Né? A situação do New Day, para quem não se lembra, aconteceu da mesma forma. Eles tinham um contrato já definido e a WWE simplesmente ofereceu um corte pela metade nesse salário e eles também recusaram. Foi a mesma situação do Sheamus. Existem algumas informações de que alguns lutadores já veteranos também na WWE também receberam essa proposta de corte salarial pela metade e esses lutadores aceitaram. O Sheamus e o New Day foram exceções ao caso que aparentemente não gostaram muito da proposta feita pela TKO. E eu, sinceramente, dou total razão tanto para o Sheamus quanto para o New Day, falando nesse caso do Sheamus, pelo fato deles não terem aceitado essa proposta. É triste ver que nesses últimos anos, desde que a WWE começou a fazer parte do guarda-chuva da TKO, eles vêm tratando muito mal seus veteranos. O Sheamus ele vem sofrendo com problemas de lesão, é verdade, mas ele sempre foi um cara muito dedicado à companhia, um cara que nunca deu nenhum problema, nem dentro nem fora do ringue, né? Ele sempre foi muito profissional. Pelas notícias de bastidores, parece que todo mundo gosta muito dele, né? E tratar um lutador, um veterano, com o currículo que o Sheamus tem na companhia dessa forma é muito triste. É um cara que, só passando assim rapidamente pelo currículo dele, ele conquistou o WWE Championship em 3 oportunidades, ele conquista o World Heavyweight Champion em uma oportunidade, o título norte-americano em 3 vezes, o título de duplas do Raw 4 vezes, o título de duplas do SmackDown uma vez, além do King of the Ring 2010, o Money in the Bank de 2015 e o Royal Rumble de 2012. Então ele tem uma carreira muito, muito grande na companhia, né? Ele foi tratado de forma como se ele fosse um lutador qualquer. Ele não é um lutador qualquer. Mesmo que ele venha sofrendo com problemas de lesão, mesmo que ele não consiga mais desempenhar da forma que ele desempenhava antigamente, porque ele já está com quase 50 anos, eu acho triste eles simplesmente chegarem e oferecerem um corte salarial pela metade para um lutador com tanto tempo de casa como ele. Né, na mesma situação, por exemplo, do Kofi Kingston, principalmente. Eu falei do New Day, mas o caso mais especificamente do Kofi Kingston, que é outro lutador veterano que foi tratado como um ninguém e a WWE simplesmente deixou eles irem embora como se não fosse nada. Então o Sheamus deve deixar a companhia agora, no fim do contrato. O Sean Ross não disse qual é o tempo restante de contrato para o Sheamus, mas ao vencimento desse contrato ele estará livre para ir para outra empresa. Então é uma situação triste, né? O Sheamus, ele conquista, quando ele estreia na WWE em 2009, em junho de 2009, ele conquista o WWE Championship muito rapidamente. Em dezembro, ele veio conquistar o cinturão, derrotando o Sheamus, derrotando o John Cena num combate de mesas e ele teve uma ascensão muito meteórica. Em 6 meses ele já era WWE Champion. E aí ele teve aquela persona heel tudo mais durante um período de tempo. Depois ele virou um babyface também. Foi muito bem, o público gostava muito dele. Ele sempre trabalhou muito bem, tanto quanto o heel como o babyface. Ele sempre se deu bem com as duas personalidades, né? Enquanto lutador, ele era um lutador muito competente. Não vou falar que ele era o melhor lutador do mundo, mas ele sempre foi um lutador muito competente. Ele conseguia trabalhar muito bem contra qualquer tipo de adversário, de cruiserweight até super heavyweight. Ele trabalhava bem como lutadores contra o Rey Mysterio, o Sheamus, o Big Show, o John Cena, enfim, uma lista enorme de lutadores que ele trabalhou ao longo desses anos, e ele sempre se deu muito bem com todos eles, porque o estilo de luta dele, aquele estilo
de brawler mais bruto, físico, funciona bem contra qualquer lutador. E eu gosto muito desse estilo de luta dele. E nos últimos meses ele já vinha aí meio sumido da televisão, né? Ele. Até o curioso é que o último combate do John Cena no Raw foi um combate entre o. Eu não lembro quem foram os adversários, mas o John Cena fez dupla com o The Miz e o Sheamus no último combate do John Cena no Raw. Combate esse que eles venceram, se não me engano, foi contra o Judgment Day, né? Eu acho que foi contra o Judgment Day. E os três venceram, acabou que também foi o último combate do Sheamus no Raw. Né? A gente não sabia na época, mas acabou que esse foi o último combate dele, a última aparição dele no Raw. Então ele deixa a companhia, né? Depois de quase 20 anos de main roster. Ele chegou à WWE em 2006, 2007, então tempo total de casa ali já tá na casa dos 20 anos, mas só de main roster ele vai estar ali com os seus 17 anos de companhia. Então ele deixa a companhia dessa forma, mais uma vez a WWE tratando muito mal seus veteranos, né, com esses cortes de gasto, como se eles não tivessem condições de arcar com o salário. Tudo bem, que a gente tem que levar em consideração que a WWE não tem planos para ele e que ele é um lutador que hoje sofre com problemas físicos pela questão da idade. Mas mesmo assim, eu não acho que o corte de metade do salário do Sheamus vai fazer com que a WWE fique mais rica, né? E pagar essa outra metade para ele também não vai fazer com que eles fiquem mais pobres. Então, eles simplesmente não querem mais ele, né? Aí eles fizeram essa proposta de corte salarial, ele não aceitou, então ele vai deixar a companhia aí nos próximos meses, beleza? Então, fica aqui os meus comentários a respeito da situação. Essa é uma notícia que foi trazida pelo Sean Ross, da Fightful, então é uma notícia muito confiável. Ficamos agora no aguardo para ver quando é que esse contrato dele vai vencer. O Sean Ross não tinha essa informação, mas fato é que ele vai deixar a companhia depois de anos de serviços prestados e bons serviços prestados. O Sheamus deixa a WWE e agora vamos ver qual que vai ser o próximo passo dele. Se ele vai continuar em atividade, né, por conta, como eu disse, dos problemas físicos que ele vem tendo, ou se ele vai pôr um ponto final na carreira e vai focar em outros projetos. Imagino eu que se ele continuar na carreira, ele deve pisar na All Elite também nos próximos meses. Como eu disse, apesar de ele já conviver com problemas físicos, eu acho que ele em boas condições ainda consegue entregar alguma coisa ali contra algum ou outro lutador. Não vai conseguir entregar lutas de 20 minutos, 30 minutos, mas combates ali de 10, 15 minutos, um combate mais cadenciado, ele ainda vai conseguir entregar. Então espero que ele continue, que ele eventualmente assine com a Elite ou com outra promotora e que ele consiga ainda dar um último gás na carreira dele. E infelizmente não vai ser na WWE, mas a gente fica torcendo para o sucesso do Sheamus. Foi um dos meus lutadores favoritos. Eu só posso desejar que ele se dê muito bem no restante da carreira dele. Tenho certeza que ele já está muito bem financeiramente, mas profissionalmente eu sei que, por mais que ele já seja um lutador realizado financeiramente, profissionalmente eu imagino que deve ser uma sensação ruim para um lutador com tanto tempo de casa simplesmente ser jogado para a rua e simplesmente chegarem com a notícia de que querem cortar seu salário pela metade, senão você pode ir embora. Então, por mais que ele já seja muito realizado, por mais que ele já seja um multicampeão na companhia, receber essa informação, receber essa notícia do corte salarial deve ser algo que gera uma insatisfação muito grande. E tomara que ele consiga mostrar que ele ainda tem capacidade para entregar boas lutas, bons combates em outra companhia. Beleza? Então essa foi a notícia de hoje, o Sheamus deixando a WWE. Se você gosta desse tipo de conteúdos de luta livre, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. A gente volta a qualquer momento com novos vídeos aqui para o canal. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu, até o próximo vídeo, valeu!